Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um Segredos da Candi, onde eu, Roberta Bose, vou te ajudar a vencer a candidíase de forma natural e definitiva. E o nosso papo de hoje é: o meu caso é diferente. Espera aí, tá? Eu imagino que se você já procurou mais informações de como cuidar, de como tratar, como acabar com a candidíase que tanto te incomoda, você já pode ter encontrado informações a respeito de outros tipos de tratamento diferente que não são os tratamentos medicamentosos, que eu imagino que você já tentou várias vezes e não teve resultado, né? Se você está sofrendo com candidíase recorrente. E se você mesmo aqui comigo já viu algum vídeo meu, né, ou já buscou outras informações e entendeu que realmente eu preciso de uma alimentação correta, uma alimentação saudável, a nutrição certa para o meu organismo vai fazer ele se equilibrar e vai me ajudar, né, a vencer a candidíase. Tá, eu entendi isso, mas, Roberta, meu caso é diferente. Não vai dar certo isso. Eu já tentei comer direito, eu já tentei mudar a alimentação. Olha só, primeiro, vamos lá. Por que o seu caso é diferente? Seu caso é diferente porque você tem algum tipo de alteração genética, que você já saiba, que te atrapalha a processar os alimentos, te atrapalha, né? Te bloqueia de alguma forma a assimilar os nutrientes da alimentação, de algum jeito você não consegue digerir, processar, assimilar, usar os nutrientes da maneira correta, tá? Isso é um caso com algumas alterações genéticas que podem acontecer, que vão estar levando a pessoa a não ter um aproveitamento correto dos alimentos. Tudo bem? Outra questão é por que é diferente? É porque realmente é diferente? Porque você tem algum tipo de alteração que te impede de fazer o que tem que ser feito, né? Impede que a alimentação te ajude a combater a candidíase? Ou é diferente porque você não encontrou mais ninguém em situação semelhante? É diferente só porque você ainda não encontrou as informações necessárias para saber que isso não é tão diferente assim. Às vezes a gente se sente sozinho, a gente acha que é só com a gente, ou a gente acha que tá, não é só comigo, mas o meu caso é diferente porque eu já fiz essas coisas e não funcionou. Às vezes o diferente é simplesmente uma falta de informações confiáveis, informações corretas a respeito da situação, a respeito dessa condição da candidíase recorrente, tá? Só para exemplificar para vocês aqui, as estatísticas da candidíase recorrente. Eu já falei isso em outro vídeo, mas falei em porcentagem, agora vou dar o número, tá? Calculei bonitinho para vocês terem uma ideia bem mais solidificada a respeito disso. Mais ou menos 75% de todas as mulheres do mundo vão ter pelo menos um episódio de candidíase na vida, tá? 75% das mulheres no mundo, numa população aí, né, por volta de 8 bilhões de pessoas, mais ou menos metade sendo mulher, 75% das mulheres seriam 3 bilhões de mulheres, tá? 3 bilhões de mulheres vão ter um episódio de candidíase alguma vez na vida. Desses 3 bilhões que vão ter alguma vez na vida, mais ou menos 8%, de acordo com dados científicos, vai desenvolver uma condição, um quadro de candidíase recorrente, que são 4 episódios ou mais ao longo de um ano. Imagina, gente,
8% de 3 bilhões dá 240 milhões de mulheres. Imagina que no mundo inteiro, pelo menos 240 milhões de mulheres estão com essa condição, estão sofrendo ou vão sofrer com essa condição da candidíase recorrente, tá? Você não está sozinha. Você está junto com mais do que a população inteira do Brasil de mulheres com essa mesma condição. O que falta muitas vezes é a informação correta, tá? Por isso, porque é importante ter conhecimento sobre o assunto, conhecimento correto, porque você vai entender que você não está sozinha e, consequentemente, imagina, se tem tantas mulheres sofrendo com esse problema, a chance, a possibilidade e a realidade, né, de vários cientistas, vários estudos estarem procurando alternativas para esse problema é muito maior do que se fosse pouquinha gente, meia dúzia de pessoas no mundo, assim, com uma coisa super rara. Não tem tanto estudo assim, né? Mas pensa, gente, às vezes simplesmente é uma falta de conhecimento, tá? Às vezes até mesmo porque o que tem se mostrado nos estudos científicos, o que tem se mostrado mais capaz, né, de tratar esta condição da candidíase, principalmente da recorrente, né, que é uma coisa assim que é multifatorial, tá ali um desequilíbrio geral ali do seu corpo que está dando condições para o fungo se desenvolver e causar essa candidíase recorrente, essa recorrência aí de vários episódios, né, de candidíase. Então, uma condição assim que é um incômodo para tanta gente no mundo. Você acha que os cientistas já não estão prestando atenção nisso? Os cientistas já estão procurando, já perceberam. É claro que tem a indústria farmacêutica que quer sempre desenvolver medicamentos e medicamentos e medicamentos e remédios para a gente usar, né? Eles querem tratar o nosso problema da maneira deles. Só que nem sempre aquela maneira é a maneira que vai resolver realmente o problema da gente. Então, muitos cientistas já entendem isso, né? Já não estão ligados à indústria farmacêutica e já perceberam que, poxa, com essas condições que a gente tem hoje em dia de tratamentos medicamentosos que existem, não está dando o resultado que precisa, senão não teria 240 milhões de mulheres sofrendo com esse problema no mundo. Então, muitos cientistas já começaram há bastante tempo, né? Só que isso não é tão divulgado assim. Já começaram a pesquisar outras soluções, a pesquisar a respeito de coisas naturais que possam estar ajudando, às vezes suplementos, alimentos mesmo, porque muitos e muitos e muitos alimentos possuem propriedades antifúngicas, antibacterianas, anti-inflamatórias, sabe? Tem muito mesmo, tem muitos estudos a respeito de muitos alimentos. Para vocês terem ideia, até os próprios medicamentos, né, químicos industrializados, a grande, imensa maioria deles foi feita, né, muitos anos atrás, sim, vem a partir de estudos de plantas, né? Em geral, o que acontece é que as indústrias, né, os cientistas, eles percebem, não, tem uma determinada planta, por exemplo, que uma população antiga já usa para uma determinada doença. E eles vão procurar saber por quê, né, que funciona. Aí vão estudando, vão encontrar ali naquela planta alguma substância que eles, né, pelos estudos, pelos experimentos, entendem que aquela é a substância ativa daquela planta, e para facilitar para as pessoas, eles começam a produzir só aquela substância e transformam em um medicamento que a gente vai usar, né, em determinados casos, para certas doenças, numa concentração maior, que a gente vai conseguir cuidar daquilo. Só que
às vezes, você não vai conseguir isolar um composto, você não vai conseguir fazer isso. Porque nos alimentos, né, quando você ingere o próprio alimento, não uma substância isolada ali dentro do seu corpo. O próprio alimento vai ter outras substâncias juntos, fitoquímicos, outros nutrientes juntos que vão estar ajudando aquela substância que tem o ativo fazer o seu papel, ser bem absorvido, ir para os lugares corretos, tá? E muitos cientistas fazem isso. Muitos cientistas estudam isso, não pegar o que está ali isolado, né, e transformar em um remédio, mas estudar aquele alimento, os nutrientes que tem ali, que vão estar em conjunto, trazendo benefício para a sua saúde. Então, tem muitos antifúngicos já, muitos alimentos antifúngicos que já foram, estão sendo ainda estudados cada vez mais e aparecendo cada vez mais já comprovadamente com efeitos antifúngicos. Só que não é aquela questão igual um medicamento químico que você vai tomar, rapidinho vai sumir os seus sintomas e pronto, tá? O que as pessoas às vezes erram não é talvez nem tanto a questão de não procurar informações, não ter informações corretas. Às vezes elas até têm algumas informações corretas, porém elas não entendem que um tratamento através do equilíbrio do corpo pela alimentação vai ter um tempo maior para você perceber o resultado. Embora o resultado seja mais duradouro, porque você cuidou de tudo, equilibrou tudo lá dentro do corpo, da sua imunidade, do funcionamento intestinal, de tudo, tá tudo certinho. Então você vai começar a perceber isso depois dessa harmonização, desse equilíbrio do corpo. E isso pode demorar um pouquinho, tá? Não vai ser assim, igual um remédio, igual um antibiótico, por exemplo, que você vai tomar e com 3 dias já melhorou os sintomas, você já não está mais sentindo o incômodo. Tá? A diferença, por exemplo, né, no caso da candidíase, não é igual você tomar um antifúngico oral, toma um comprimido, daí uns 3 dias você já não está sentindo mais nada, mas daí uma semana, 2, você já começa a sentir novamente os incômodos. Por quê? Porque a base não está equilibrada, o corpo não está em equilíbrio, e está com todas as condições favoráveis para o fungo crescer novamente. Então, você equilibrando o corpo, você vai eliminar essas condições favoráveis do corpo, do fungo crescer, né? Então, onde que as pessoas erram nisso? Tanto pela falta de informação, que não chega as informações, nem sempre é fácil você encontrar as informações corretas, tá? E às vezes você pode até encontrar a informação, só que você encontra várias informações, algumas estão corretas, outras nem tanto, mas você não consegue, as pessoas não conseguem identificar qual é qual. E às vezes fica na dúvida, uma informação é contraditória à outra, né? Uma fala que você pode comer determinado alimento, outra fala que não. Outra fala para você fazer uma coisa, outra fala que não. Uma fala que determinado alimento ajuda, outra atrapalha, outra informação fala que atrapalha. Então, isso é onde as pessoas acabam errando mais, tá? É na questão da informação e às vezes até consegue a informação correta, mas a informação em si está correta, porém está incompleta. Às vezes você encontrou a informação, tá ali, a alimentação correta para tratar a candidíase, para equilibrar o seu corpo, beleza, vai acabar com a sua candidíase, vai acabar com seus sintomas e você vai se livrar desta candidíase recorrente que está aí te atrapalhando. Tudo bem. Você encontrou a informação correta, só que incompleta. Não vai estar ali falando quanto tempo você precisa fazer isso, como que você vai fazer ali o seu passo a passo, por quanto tempo, o que você vai alterando ao longo desse caminho, sabe? Às vezes a gente encontra informação, mas faltando
essas amarrações aí para a gente entender. E são coisas simples, são coisas, às vezes, muito simples de se fazer, que toda pessoa pode fazer, que é fácil. Só que com essas informações desconexas, com essas informações incompletas, às vezes, acaba se tornando difícil, porque você vai tentar, você vai começar uma dieta anticândida, você vai começar a fazer tudo certinho, direitinho, aí você viu uma semana, não viu resultado nenhum, você vai falar, vou ficar aqui com esse negócio difícil e não estou vendo resultado? Ah, parei. Então, assim, isso é uma das coisas assim, né, que as pessoas acabam errando mais. É isso, tá? E por que a alimentação é importante? Foi o que eu acabei de falar. A alimentação vai equilibrar o seu corpo para ele conseguir se livrar do fungo, se livrar da candidíase. Você vai estar acrescentando os alimentos que vão enfraquecer o fungo, ao mesmo tempo que você vai estar também ajudando sua imunidade a se fortalecer, tá? Você vai fortalecer a imunidade, enfraquecer o fungo. Você vai tirar tudo que está causando esse desequilíbrio no seu corpo. E precisa ser por um tempo correto. E até o momento, esta é a única maneira comprovadamente eficaz de acabar com a candidíase recorrente, tá? Medicamentos químicos, né, o tratamento convencional, ele consegue segurar um pouco os sintomas, porém, não por muito tempo e cada vez por um intervalo menor, porque o fungo vai criando resistência, né? Já tem assim vários estudos também relatando a resistência dos fungos, tá? Aos medicamentos mais utilizados hoje em dia. E como eu falei, se o corpo não está bem nutrido, se o corpo não está em equilíbrio, aquele fungo que está lá, né, super crescido, aquela população enorme de fungos vai estar lá, vai diminuir, só que como o ambiente não mudou, está super propício para crescer novamente aqueles fungos, né? Então, vai voltar a crescer, vai voltar a causar toda a sintomatologia para vocês, né? Para gente sentir. Então, esta é a importância da alimentação, a alimentação correta, tá? A alimentação certa para a candidíase. Não quer dizer que, às vezes, em outras condições, essa vai ser a melhor alimentação. Às vezes, em outras condições, você vai precisar de outras coisas, né? Outros nutrientes, outros tipos de alimento. Mas na candidíase é assim. Ah, tá, você falou, você fala pra caramba, eu já entendi. Eu já entendi que a gente precisa de informação certa, eu já entendi que a gente tem que usar os alimentos corretos. Tá, mas e aí? Põe na prática, minha filha, como é que a gente faz? Bom, gente, na prática é o seguinte: quando você entende o que faz mal para o seu organismo, o que faz bem, já é um grande avanço. E se eu perguntar para vocês o que faz bem para o seu corpo e o que faz mal para o seu corpo? Principalmente o que faz mal, tenho certeza absoluta que vocês vão saber me dizer. Apesar de que eu me incluo nessa, tá? Hoje em dia não mais, mas eu já me incluí nessa, sim, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá? De saber realmente o que não é bom, o que não faz bem, e mesmo assim a gente insiste, né? Ah, tá, porque a vida é uma só. Ah, porque eu mereço e tal. E a gente acaba fazendo conscientemente o uso de coisas que a gente sabe que não vão fazer bem. Na verdade, eu falei que antes eu fazia isso, mas na verdade, até hoje em dia, de vez em quando eu ainda faço isso, tá? Vou aqui fazer o meia-culpa disso, que eu bem gosto de tomar um chopp de vez em quando. E eu sei que isso não faz bem para a minha saúde, mas de vez em quando eu bem tomo um choppzinho quando tá muito calor, quando eu tô na praia, alguma coisa assim. De vez em quando eu tomo mesmo, tá? Mas
voltando, só para vocês saberem que eu não sou diferente de ninguém, gente. Eu sou humana, tá? Eu também tenho os meus deslizes. Então, tudo certo com todo mundo. O importante é para você encontrar esse equilíbrio do seu corpo, para tudo voltar a funcionar normal, você realmente tem que ser mais firme, tem que ser mais radical, tá? Mas uma vez que esse equilíbrio já voltou, você pode ter algumas certas concessões de vez em quando. O que mais vai importar é o balanço entre o que você está fazendo corretamente e os deslizes, tá? O mais importante é você fazer certo muito mais vezes do que fazer errado. Tudo bem? Então, se eu perguntar para vocês, o que faz mal para o seu corpo? O que faz mal aí para o seu metabolismo, para as suas bactérias maravilhosas intestinais, probióticas que ajudam tudo? Refrigerante? Refrigerante faz bem? Cerveja? Faz bem? Aquele salgadinho de pacote cheio de aditivos químicos faz bem? Aquela bolacha recheada, aquela lasanha lá da caixinha que é só pôr no micro-ondas para esquentar. Eu tenho certeza que vocês sabem que isso não faz bem. Só que eu entendo também a praticidade que várias dessas coisas trazem para o nosso dia a dia, né? A gente não tem hoje em dia tempo para fazer igual as nossas mães, às vezes nem nossas mães, né, gente? Nossas avós faziam de todos os dias irem lá para a cozinha, com tempo, com toda a dedicação, carinho, amor do mundo, fazer aquela comidinha fresquinha todos os dias, né? Não dá. A gente sabe como é a vida hoje em dia, a vida moderna, corrida principalmente de nós mulheres, que a gente tem jornada dupla, tripla, quádrupla, não acaba nunca. Então, não tem como a gente ficar todos os dias indo lá, se dedicando, 2 horas na cozinha para fazer preparar aquele alimento, aquela comidinha gostosa, caseira, fresquinha todos os dias. Não dá, né, gente? Então, eu entendo perfeitamente que isso facilita a nossa vida, tá? Só que chega um momento em que o corpo cobra o preço, né? E imagino que se você está aqui me vendo, o preço que o seu corpo cobrou foi na forma da candidíase. Foi pelo fungo crescendo muito mais do que o que deveria, né? Tá, e por onde que eu começo? Vamos lá, gente, vamos começar fácil, tá? Vamos começar de uma maneira rápida. Se você conseguir ficar sem esses industrializados, já vai te ajudar demais, demais, demais. Evite ao máximo os industrializados, principalmente esses que você vai ver no rótulo, tem, sei lá, uns 10, 15 ingredientes lá no rótulo, tá? Se você vai pegar uma coisa, sei lá, um atum em lata, tá lá, atum em azeite, ótimo, isso é uma coisa. Mas se você vai pegar lá um salgadinho que tem lá milho transgênico, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glutamato monossódico, realçador de sabor, acidulante, corante, não sei o quê. É tanta coisa que você não faz ideia nem do que se trata, às vezes, se você for olhar o rótulo, tá? Então, essas coisas fazem muito mal. Isso literalmente mata as bactérias boas do seu intestino. E são as bactérias boas do seu intestino as maiores defensoras do seu corpo contra os fungos, tá? Os fungos só vão conseguir crescer exageradamente dentro do seu corpo quando essas bactérias probióticas, essas bactérias boas,
estão desequilibradas, estão numa quantidade menor, estão nas espécies que não são o que precisava estar ali no momento, tá? Não estão conseguindo exercer suas funções, liberar os produtos, os compostos que elas liberam e que ajudam a gente a funcionar bem. E impedem o crescimento fúngico, impedem o crescimento de outras bactérias patogênicas também, tá? Então, os maiores inimigos das nossas bactérias probióticas, as bactérias do bem que vivem na gente e que nos ajudam tanto, são esses produtos industrializados, esses químicos, esses aditivos, tá? Nessa alimentação que a gente, né, hoje em dia acaba tendo, tá? Mas o que eu posso ajudar? Só isso? Só acabar com os industrializados? Não, os industrializados, assim, eles são terríveis, porque eles têm esses vários aditivos que vão acabar com as bactérias boas, né? Vão atrapalhar as bactérias boas. E também eles têm outros componentes também que o fungo vai bem gostar. Então você ao mesmo tempo vai estar diminuindo as bactérias boas e vai estar dando nutrientes para o fungo, porque geralmente esses alimentos têm muito açúcar, que o fungo ama açúcar, já falei isso aqui em outras vezes, já falei em outros vídeos, que a cândida ama açúcar. Açúcar é o melhor amigo da cândida, tá? O fungo cândida fermenta açúcar, é o que ele mais gosta, é o alimento que ele prefere, que ele ama açúcar. Ele ama açúcar, fermenta, e essa fermentação do açúcar pela cândida vai estar causando vários sintomas, vai estar causando vários prejuízos para o nosso corpo, tá? Grande parte dos sintomas, dos incômodos que você sente com a candidíase são devido à fermentação do açúcar que ela produz ali dentro do corpo. Eu já expliquei isso em outro vídeo, não vou adentrar aqui não, para não ficar muito longo, tá? E mais o que? Os carboidratos também. Os carboidratos refinados, principalmente, que eles vão, durante a sua quebra, o seu metabolismo, no final vão virar açúcar também. E, consequentemente, o fungo cândida vai amar também, tá? Principalmente os refinados. Por quê? Porque os integrais ainda tem a questão das fibras, tem a questão de terem ali mais nutrientes, minerais, algumas vitaminas, né? Algumas coisas que, por serem integrais, estarem ali, terem sido feitos, né? Produzidos, moídos ali e tal, processados com a casca, tem esses nutrientes preservados. Então, mesmo que tenha o carboidrato ali dentro, ele vai ser liberado de uma forma mais lenta, ele não vai ser tão completamente, tão bem absorvido quanto o carboidrato refinado. Por quê? Porque ele vai ter ali junto dele as fibras que vão estar ajudando, né, diminuindo essa absorção, vai ter ali as vitaminas, os minerais que o corpo vai estar utilizando para fazer coisas boas também, para se equilibrar, tá? Então, isso aí conta bastante, né, na questão dos carboidratos, tá? Que quando você usa um carboidrato refinado, né, uma farinha refinada, você já perdeu, né, nesse refinamento aí, as fibras, os nutrientes, os minerais que estão ali, que poderiam estar ajudando o seu corpo de alguma forma, tá? Mas o que? Ai, tá bom, não posso comer carboidrato, né, o açúcar e tal, e as frutas? Fruta tem bastante açúcar, né? Gente, fruta tem bastante açúcar. Sim, realmente. Só que a fruta, ela é muito importante. Você não pode parar de comer fruta, não, tá? Fruta é muito importante porque fruta, ela é considerada um alimento regulador. O que é um alimento regulador? Ele vai estar fornecendo para o seu organismo os nutrientes que ajudam a regular as funções do corpo. Então, as frutas vão ter as vitaminas, vão ter minerais, elas vão ter fitoquímicos, né, que são substâncias que têm efeitos diversificados no corpo, né, por exemplo, antioxidantes, né, algumas substâncias anti-inflamatórias, algumas antifúngicas também. Então, você não pode parar de comer as frutas, tá? Tem algumas exceções que podem estar prejudicando, né, o seu corpo nesta questão relacionada aos fungos. Tem algumas exceções,
que o fungo vai fermentar mais aquela fruta, ou então que algum tipo de substância que tem ali naquela fruta pode estar atrapalhando um pouquinho a sua imunidade, né, a atacar o fungo. Mas isso fica para outro vídeo para eu explicar melhor, tá? Senão isso aqui vai ficar muito longo. E as frutas, né, em geral, elas são grandes aliadas no tratamento da candidíase. Por quê? Porque são elas que vão fornecer, isso que eu falei, nutrientes que vão ser muito importantes para a sua imunidade se fortalecer, funcionar bem, para as células estarem na quantidade certa e com a função certa, tá? E também tem frutas, vegetais, que vão estar contribuindo também com algumas substâncias que vão ter um efeito antifúngico, anti-inflamatório, porque você, para conseguir esse equilíbrio novamente do seu corpo, você não só precisa acabar com o fungo, você precisa fazer uma espécie de detox, como se você fosse fazer assim, peraí, corpo, peraí, organismo, olha, eu vou te dar umas férias agora, vou te dar uma folga, para você conseguir se recuperar. Eu vou te dar o mínimo possível de trabalho, possível para você conseguir se recuperar. Não é isso que a gente faz? Quando chega as nossas férias, a gente não está tão cansado do trabalho, do dia a dia, não está esgotado, com a cabeça esgotada, fisicamente esgotado. A gente não tira férias para isso? Para fazer o mínimo de esforço possível, o mínimo de coisas possível para a gente conseguir se recuperar a mente, descansar. É a mesma coisa o corpo. O corpo, para voltar ao equilíbrio, precisa de descanso. Então você vai tirar assim tudo que pode estar sobrecarregando o seu corpo, o seu metabolismo, tá? Você vai estar nutrindo o seu corpo com tudo que ele precisa para voltar a se equilibrar. E você vai estar ajudando ele nesse processo, tá? Tem coisas que às vezes não vão nem ajudar, nem atrapalhar diretamente o fungo ou diretamente a imunidade, só que podem estar sobrecarregando as funções do seu corpo. Podem estar sobrecarregando o seu fígado, né? Que o fígado, assim, vai ser importantíssimo para ajudar a tirar, né, a eliminar o que tem de ruim dentro do corpo, os metabólitos ruins, as toxinas, né, vão precisar ser eliminados de alguma forma. Então, se você está colocando mais coisas dentro do seu corpo que também vão estar trazendo mais toxinas, que também vão estar precisando do fígado para eliminar essas coisas, para ajudar a filtrar e limpar o seu corpo, ele vai estar sobrecarregado, então ele não vai conseguir dar conta de tanta coisa. Então você vai fortalecer o seu corpo para ele funcionar melhor, você vai enfraquecer o fungo, fortalecer o sistema imune, e você vai dar o mínimo de trabalho possível para o seu corpo, tá? Então, minhas queridas, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Você não precisa se sentir sozinha, tá? O seu caso não é diferente. Pode ser que talvez você seja alguma raridade, mas assim, gente, isso é muito raro, tá? Eu fiz mestrado em genética, eu sei que assim, essas questões genéticas em relação ao metabolismo não são tão comuns assim, tá? Muitas vezes as pessoas até acham que pode ter algum tipo de alteração genética que está atrapalhando o metabolismo de algum nutriente, de alguma substância. E às vezes até vão fazer um teste genético para conferir, e no teste não dá nada, realmente são outras questões que estão atrapalhando aquele processamento, tá? Então, entenda, tem mais ou menos aí, pelo menos uns 240 milhões de mulheres na mesma situação que você. Então, é uma coisa que tem muita gente nessa condição. Os cientistas
já entenderam que precisam ajudar essas pessoas. Então, também já tem muita gente pesquisando o assunto, trazendo informações novas a cada dia, tá? Já conseguiram bastante informações que já dá para a gente conseguir cuidar disso aí, tratar a candidíase de uma forma natural, de uma forma que vai ser definitiva, porque uma vez que você conseguiu o equilíbrio do seu corpo, você vai entender como o seu corpo funciona bem e você vai conseguir perceber quando ele está entrando em desequilíbrio. Você mesma vai conseguir perceber antes dele entrar em desequilíbrio, você já vai perceber pelo seu próprio ato, né, pelos seus hábitos, pelo que você está fazendo. Que, não, o que eu fiz agora nesse feriadão, assim, vai desequilibrar meu corpo. Deixa eu voltar, dar uma folguinha para o meu corpo, vamos fazer um detox aqui de novo, vamos deixar o corpo trabalhar, né, com o mínimo esforço possível novamente, para esse equilíbrio não se desfazer, para esse equilíbrio, né, se manter e você conseguir ficar livre dos fungos, tá? Se manter livre dos fungos, tá bom? Minhas lindas, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Se esse assunto te interessa, se você gostou, se você acha que para você não vai fazer diferença não, eu não tenho esse problema, mas se você lembrou de alguma amiga, alguém que você conhece, que pode ser beneficiada, pode ser ajudada por este conteúdo, manda aí, tá? Compartilha aí com a amiga que você acha que vai gostar, tá bom? Rosângela, arroz integral, tá? Arroz integral pode comer sim. A Rosângela está perguntando aqui se arroz pode comer. Pode comer arroz, desde que seja arroz integral e desde que ele não seja a base do seu prato, tá? Não é para comer um prato ali cheio de arroz e um pouquinho assim de tomate, uma saladinha, não. Você pode comer numa quantidade moderada, tá? Integral e de preferência que não seja todos os dias, tá bom? Então, minhas queridas, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço demais a atenção de vocês e fiquem ligadinhas aqui que direto vamos ter novos vídeos com novas informações, porque eu estou aqui para te ajudar a vencer a candidíase de forma natural e definitiva, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!